Apocalipse capítulo 5. Está escrito assim, palavra do Senhor. Eu vi, na destra do que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com alta voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro e nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono, e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Amém? Aqui está João, em completo desespero. Desespero porque ele viu com os seus próprios olhos a realidade espiritual do mundo. E se você visse também, essa deveria ser a sua reação. Total desespero. Porque no mundo não há nada nele que possa resolver o seu problema. Em nós não existe absolutamente nada que possa resolver o nosso problema espiritual. Aqui nós aprendemos algo poderoso e ao mesmo tempo terrível. Nossas obras não nos tornam dignos. O nosso culto não nos torna dignos. Nada que façamos nos torna dignos. Esse deveria ser o motivo do nosso desespero. Deveríamos estar como o apóstolo João, prostrado diante do Senhor, desesperado, buscando uma solução. O texto que lemos nos apresenta 2 imagens. 2 imagens contrastantes de Jesus. O cordeiro que se sacrifica e o leão que triunfa. E aí eu quero fazer a primeira pergunta: quem é Jesus para você? Jesus para você é apenas um cordeiro, manso, humilde? Jesus para você é apenas o leão invencível? Quem é Jesus para você? A verdade é que a Bíblia nos apresenta o Cristo de Deus como os 2. Aquele que se sacrifica, aquele que vence. Ele é o sacrifício e o conquistador. Ele é o Salvador e o Senhor. E nós precisamos ser lembrados dessa gloriosa verdade. E agora eu quero fazer mais uma pergunta: como essa realidade tem impactado a sua vida? Como essa verdade sobre Cristo tem feito a diferença na sua vida? Tem moldado a forma como você tem vivido?
Será que você tem vivido com a certeza de que a vitória de Cristo é também a sua vitória? Ou será que por causa das lutas, das angústias, das dificuldades que o mundo nos impõe, você em determinado momento da sua vida, você se esqueceu que Jesus venceu? Eu não estou falando de porta aberta, eu não estou falando de emprego, eu não estou falando de casamento, eu não estou falando de cura de doença, eu não estou falando de prosperidade. Tudo isso Deus pode fazer. Mas hoje eu estou falando de uma coisa muito mais séria. Eu estou falando da nossa realidade espiritual, da salvação da nossa alma. É disso que eu estou falando nessa noite. C.S. Lewis, no seu livro Cristianismo Puro e Simples, ele vai dizer que nós precisamos ser expostos aos raios ultravioletas do Evangelho. Sabe o que ele estava querendo dizer? Quando nós temos acesso a essa mensagem nos transforma. E essa mensagem muda o nosso jeito de viver. Essa mensagem não precisa de lei. O crente não precisa de lei. Porque a lei está marcada no seu coração. Não precisa de alguém subir aqui e dizer para você o que você tem que fazer. Se você conheceu a Cristo e se o Espírito Santo habita em você, você sabe. Nós somos um povo que não precisamos de lei, porque nós habitamos na terra e nós vivemos a partir do amor de Cristo. Cristo morreu como um cordeiro e ressuscitou como um leão. A gente lê o texto e essa verdade, ela não é apenas uma informação. Ela não é apenas uma notícia que você vê nas redes sociais ou nos telejornais. Não. Se você crê do fundo da sua alma que Cristo venceu a morte, você também vencerá. A partir da fé genuína na vitória de Cristo, nós passamos de mero espectadores de uma peça teatral. E agora nós somos convidados a participar do enredo, do plano da salvação. Jesus está no palco gritando e dizendo: não fique apenas olhando, participem da minha vitória. Jesus está nos convidando a participar do enredo da salvação. Subam no palco e participem da minha vitória. Jesus é o sacrifício perfeito. Lá em João capítulo 10, versículo 10, ele vai dizer: eu sou a porta das ovelhas. Sabe o que ele estava querendo dizer? Ele estava dizendo que Jerusalém é uma cidade murada. E ela possui 12 portas. E uma das portas é a porta das ovelhas. A porta das ovelhas é a porta do sacrifício. Era por onde os animais entravam para ir para o tanque de Betesda, para os 5 tanques de Betesda. Nesses tanques, o sacrifício era purificado. Eles banhavam os animais para tirar as impurezas. E depois disso, eles levavam os animais para o altar para ser sacrificados. Jesus está dizendo: eu sou a porta das ovelhas. Aliás, eu sou os tanques de Betesda. Aliás, eu sou o altar. Aliás, eu sou o sacerdote que sacrifica o sacrifício. Ou melhor, eu sou o sacrifício. Era isso que Jesus estava dizendo. Ele está dizendo: eu cumpri o sacrifício que precisava. O Cordeiro de Deus, é isso que o João Batista, quando está batizando no Rio Jordão, quando vê Jesus, é isso que ele diz:
Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O sacrifício supremo, suficiente, perfeito, obra do próprio Deus, superou todos os outros sacrifícios e ofereceu a si mesmo de forma definitiva. Já que estamos em outubro, é bom lembrar que Martinho Lutero, em determinado momento, ele foi questionado o que se colocaria no lugar das relíquias. Lutero, o que nós vamos colocar no lugar das boas obras? O que nós vamos colocar, Lutero, no lugar da compra do perdão? E Lutero, cheio do Espírito Santo, respondeu: Cristo. O homem só precisa de Jesus Cristo. Eu não sei qual é a dificuldade que você está passando. Eu não sei qual é a experiência que você tem vivido. Mas talvez Deus esteja dizendo no seu coração, hoje, nessa noite: nada que você viver nessa terra é maior do que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Nenhuma experiência, por mais difícil que ela seja, nem a morte, é maior do que o que Jesus fez por nós na cruz. Esse sacrifício é perfeito e definitivo. É o que Isaías diz no capítulo 53, versículo 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matador. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19 vai dizer: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata e ouro que fostes resgatados, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. O seu resgate não foi comprado com algo que pode se perder. O resgate da sua alma foi comprado com o sangue do Filho de Deus. O sacrifício de Jesus não foi um sinal de fraqueza, mas o cumprimento da justiça de Deus. Ele tomou o meu lugar, Ele tomou o seu lugar na cruz, e Ele absorveu em si a ira de Deus contra o pecado. Esse é o fundamento da nossa fé. É o que o apóstolo Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios: se Jesus tivesse morrido e permanecido no túmulo, a nossa fé seria em vão. Irmãos, eu vim aqui só para relembrar vocês: Jesus não ficou no túmulo. Jesus está vivo. Ele ressuscitou. Ele é o leão da tribo de Judá, aquele que saiu vitorioso sobre a morte. Essa é a boa notícia do Evangelho. Talvez você entrou aqui com um problema e talvez você vai sair com ele. Mas você pode ter certeza que a salvação, se você crê em Jesus, você sai com ela. Eu não estou dizendo que Jesus não pode curar você, que Jesus não pode resolver a sua causa. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a salvação está garantida pelo sangue de Jesus. Jesus é o leão da tribo de Judá. Ele venceu a morte, provando que a sua obra redentora foi aceita por Deus. O cordeiro que foi sacrificado ressurgiu como um leão, mostrando o seu poder e majestade. É o que está escrito em Apocalipse no capítulo 19, versículo 11.
Olha o que o apóstolo João vai dizer: eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitas diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E ele estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no o exército no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações. E ele regerá com a vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira de Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele morreu como um cordeiro manso e humilde. Como o profeta Isaías disse, calado ele foi para o sacrifício. Mas esse aqui é o Jesus ressurreto. Olhos como de chama, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele governa todas as coisas, porque Ele foi o único capaz de vencer a morte. Essa é a garantia da nossa vitória. Essa é a garantia da vitória que nós temos, a ressurreição de Jesus. Não podemos esquecer que Cristo ressuscitou. É o que Paulo escreve na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 37. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ele não só venceu a morte, mas também nos torna vencedores com Ele. Esse é o convite do Evangelho. Um Deus vencedor, um Deus triunfante, que convida os seus filhos a serem vencedores com Ele. E o plano da redenção termina com o som de uma adoração. O plano da redenção termina em louvor. Lá no céu não vai ter pregação da palavra. Lá no céu terá louvor. Lá no céu terá regozijo. Lá no céu terá adoração. Apocalipse, no capítulo 5, versículo 12 e 13, vai dizer: digno é o cordeiro que foi morto, aquele que está sentado no trono, e ao cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder. O sacrifício de Jesus e a sua ressurreição resultam em adoração. Por isso, o cristão é o único ser da terra que adora em meio à dificuldade. Nós somos o único povo da terra que tem a capacidade de sorrir com as lágrimas escorrendo no rosto. Porque lá no fundo da nossa alma, nós temos a firme convicção de que Cristo venceu. E que a partir dessa vitória, nós também somos vencedores. A vida cristã é uma vida de adoração contínua, não porque tudo vai bem, mas porque Cristo venceu por nós. E agora nós somos chamados a viver em esperança, sabendo que apesar das circunstâncias, a vitória de Cristo é a nossa vitória. Por isso, irmão, vá para casa hoje em paz, sabendo que a vitória de Cristo é a sua vitória.
sabendo que o nosso Deus fez aquilo que você não poderia fazer por você mesmo, sabendo que a sua salvação está garantida no sacrifício de Cristo Jesus, e que a sua ressurreição é a garantia que a promessa se cumprirá. Por isso, nós podemos descansar em Deus. Lutero teve um sonho aterrorizante. No sonho, o diabo aparecia para ele e apresentava uma lista contendo todos os seus pecados. Aliás, todos não, alguns. Então ele mostra essa lista para Lutero, na intenção de acusá-lo e mostrar para ele que ele não era digno de fazer o que ele estava fazendo. E então Lutero diz: realmente, esses pecados aí, foi eu mesmo que cometi. Mas deixa eu te informar uma coisa, está faltando, tem mais. Então o diabo sai e volta com a lista completa, agora com todos os pecados. Aí ele diz assim: agora está completo, Lutero, a lista está completa, todos os seus pecados estão aqui, uma lista enorme. E então Lutero olha para aquilo ali e diz: realmente, agora a lista está completa. Todos esses são os meus pecados. Mas agora, escreva bem aí embaixo, em letras garrafais: o sangue de Cristo me purifica de todo o pecado. Talvez eu estou falando para a gente aqui, para pessoas aqui nessa noite, que está vivendo uma vida de culpa, de acusação contra si mesmo. E Deus está falando do seu coração: o sangue de Cristo te purifica de todo o pecado. Tudo aquilo que você busca, tudo aquilo que você almeja, tudo que você deseja conquistar nessa terra, está debaixo dessa verdade. Se você quiser algo, e esse algo você colocar acima da obra de Cristo, você transforma isso em um ídolo. E você pode ter certeza que quando a gente faz isso, a gente começa a ser sufocado pelas coisas dessa terra. Mas quando a gente volta para o nosso lugar, coloca as coisas em seus devidos lugares, e coloca o sacrifício de Cristo, a obra redentora de Cristo, como acima de qualquer coisa, a nossa vida, nós encontramos paz, nós encontramos refrigério. É sobre isso que eu vim falar nessa noite. Talvez você está preocupado como que vai ser a sua segunda-feira amanhã. Talvez você está preocupado porque você tem que resolver um problema muito sério essa semana. E talvez você tenha esquecido da principal notícia da existência da humanidade, que é a ressurreição de Jesus, que é a vitória de Cristo sobre a morte, que é o perdão dos nossos pecados. Está cravado na cruz do meio, um homem santo morreu por todos os pecadores e abriu as portas da salvação, do céu, da eternidade. Está gritando continuamente, movido por graça e amor: subam no palco da redenção. Você não precisa mais ser crucificado comigo. Você não precisa mais pegar uma cruz e subir nela e bater os pregos nas mãos. Eu já fiz isso por você. Se você está ouvindo o inimigo dizer no seu ouvido que você é pecador, fala para ele que você é mesmo, mas que você é um pecador perdoado, que em Cristo você venceu,
isso que ele não entende, irmão. Um Deus que ama pessoas que não pode fazer nada por elas mesmas. É isso que o diabo não entende. Por que que Deus nos ama? Não é a sua inteligência, não é a sua conta bancária, não é a sua capacidade intelectual, não é a sua relação com as pessoas. Não, irmão. A sua salvação, o perdão dos seus pecados, foi conquistado por Jesus Cristo. E pode ter certeza disso, que aquilo que é dado por Deus não é revogado. Talvez eu estou pregando para pessoas aqui que não conhecem a Jesus, ou que em algum momento da sua vida se afastou da fé. E você pode estar vivendo uma vida de conflito, uma vida de culpa, de acusação. Mas o sacrifício de Jesus exige de nós uma decisão. E a decisão é apenas de crer nele, de crer do fundo da alma, do fundo da sua alma. Sabe quando a gente crê do fundo da alma? É quando tudo se torna secundário e aquilo se torna a coisa mais importante da nossa vida. A única coisa que Deus exige dos seus filhos é uma fé genuína. Talvez você é de uma outra denominação que crê em coisas que a gente não crê. Eu não estou falando disso. Eu estou falando do sacrifício de Jesus. Eu não estou falando de discussões teológicas, filosóficas. Eu estou falando da salvação da sua alma. É disso que eu estou falando. E vou falar a verdade para vocês. Deus não quer saber de ser defendido pelos teólogos. Deus não precisa de ser defendido por teólogos. Deus só deseja uma igreja que crê fielmente na verdade da ressurreição de Jesus. É isso que Deus quer. Deus não quer que você defenda Ele. Deus não quer que você defenda a igreja, que você defenda a Escritura. Não. Deus quer que você creia nele. É isso que Deus quer. O que impede de você se entregar hoje para Ele? O que te impede? É a pergunta do eunuco para Filipe. O que impede de eu ser batizado? O que impede de eu ser um crente? O que impede? Filipe falou, é mesmo, o que impede? Se você crê, o que impede? Nada pode nos separar do amor de Deus. Nem angústia, nem tribulação, nem perseguição, nem a morte. Nada pode te separar do amor do seu Deus. Fique em pé, eu já estou terminando. E talvez eu possa estar pregando para crentes aqui, que estão abatidos e que perderam a esperança. Talvez você pode estar vivendo como Tomé estava vivendo. E eu quero dizer para você nessa noite que os seus dilemas são respeitados pelo seu Deus. As suas dúvidas sinceras são aceitas por Deus. Talvez em algum momento da sua vida você duvidou que Jesus realmente venceu a morte. Ou talvez apenas se esqueceu. E talvez você esteja vivendo o maior dilema da sua fé que você já viveu. Talvez quando você chega em casa, você sai de um culto como esse,
Você chega em casa, senta no sofá e olha para cima e fala assim: o que está acontecendo? Você não sente mais a presença de Deus. Parece que isso não existe na realidade para você. Você está na igreja, você está servindo aqui, mas lá no fundo, parece que você se desconectou. E às vezes você está dizendo dentro da sua alma: Deus se esqueceu de mim. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você o que está escrito em Mateus, no capítulo 28, versículo 20. Eis que estou convosco todos os dias. Por isso eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento e sentisse Deus te abraçando nesse momento. Assim como Tomé disse para os discípulos: eu só acredito vendo, eu só acredito se eu tocar nas feridas. E aí de repente Jesus aparece e diz: Tomé, eu estou aqui. Ouça ele dizer o seu nome aí, perto de você: eu estou aqui. Deus está conosco. Não há um único centímetro no universo em que Cristo não declare: é meu. E hoje Ele declara sobre sua vida: você é meu. E assim como a gente viu aqui na Escritura, que o plano da redenção termina com uma adoração, nós vamos terminar esse período da palavra adorando ao Senhor. De forma profética nós estamos dizendo: eu aceito o desafio de fazer parte do plano da redenção. Eu aceito o desafio de dizer não para todas as coisas, inclusive para mim mesmo, e viver integralmente para o Senhor. Eu aceito sofrer perseguições. Eu aceito ser caluniado. Eu aceito ser zombado. Eu estou fazendo convite aqui, Deus está fazendo um convite sério aqui para a gente nessa noite. Se precisar, eu aceito morrer. Esse é o convite. Mas eu vou viver integralmente para o Senhor.